Beleza, pessoal? Tudo bom? Tudo bom? Beleza? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Vamos fazer aqui continuar aqui com as outras propriedades das derivadas. Bom, eu vou trazer aqui uma derivada, uma função f de x igual a e na x. Isso aqui, se a gente for buscar na tabela, a f' de x dessa função e elevado a x é igual ao próprio e elevado a x. Análogo a um outro problema nessa função, e elevado a uma coisa que não é x, que eu vou chamar de u. Então pode acontecer para a solução na qual o x é o expoente de e, a resposta é o próprio e na x. Quando o expoente aqui não é uma coisa diferente de x, né? Diferente de x, o procedimento já caminha para um outro caminho. Então essa solução aqui é dada por um f' de x na qual você vai tombar provavelmente uma função que vai estar aqui no expoente de e. Então você tomba o u derivado e copia o e na u. Entendeu? Análogo ao e na x. Se eu for aplicar essa definição aqui, qual que é a derivada de x? Então tombo x, a derivada de x é 1. 1 vezes copia o restante. E na x. 1 vezes e na x é o próprio e na x. Por isso que está nas tabelas esse formato aqui, ó. A derivada de u e na x é o próprio e na x por causa dessa propriedade dessa derivada aqui, ó. Beleza? Que caso, um exemplo aqui, ó. E elevado a 2x. Então, a f' aplicando essa propriedade aqui do e na u, lembrando que u é uma coisa diferente de x, pode ser uma função. Então eu vou derivar o expoente de e. Qual que é a derivada de 2x? Derivada de x, 1 vezes 2, 2. Vezes copio o próprio e na u. E na u é e na 2x, vezes e na 2x. Está solucionado o problema. Então, toda vez que você tiver uma derivada dessa função e aqui, o jeito de resolver é nesse formato aqui. Beleza? Vou buscar mais uma. Se eu não me engano, essa aqui acho que era a quarta propriedade, eu não sei. Não lembro da última que eu fiz. Beleza? Bom, nós temos também essa é tabelada, né? F de x de ln de x. Então isso aqui vai dar f' de x tabelada, que é 1 sobre x. Para casos análogos
que eu tiver uma função que não seja x, a derivada vai se proceder com essa propriedade. Então eu pego a função, derivo e copio a função aqui embaixo. Isso aqui também vem nesse formato aqui, ó. 1 sobre u vezes o derivado. É análogo, 1 vezes o derivado, o próprio u derivado. Essa é tabelada, né? Essa aqui é tabelada, né? Porque x, né? Isso aqui já é diferente de x. Já é uma função, que pode ser uma função. Esse u aqui pode ser... u é uma função qualquer. Então, você pode ter um exemplo assim. ln de x mais 1. Como o u aqui não é x, é uma função, então basta dar a resposta aqui, ó. Então, eu repito a função, né? O u, x mais 1, sobre a derivada dele. Coloco em cima a derivada de u. Derivada de constante é 0. E derivada de x é 1. Então é 1 aqui. Beleza? Essa aqui seria a quarta, quinta, né? Vamos para mais uma propriedade. Vamos ver aqui. Quinta, sexta, né? Sexta e sétima. Temos aqui o produto entre duas funções, né? Vou chamar uma de u vezes uma de v. U vezes v mais u vezes v. Derivo o primeiro u, derivo o último v. Então, quando eu tenho um produto de duas funções se multiplicando, a derivada do produto entre duas funções, ela não é a multiplicação entre essas duas funções. Seria fácil se fosse assim. Bastaria eu multiplicar as funções e tirar a derivada. Não é assim. Para dar a derivada do produto entre duas funções, eu primeiro derivo a primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a segunda derivada. Então eu derivo u vezes o v mais o u mais u vezes o v derivado. Análogo se eu tiver uma divisão de funções, então a derivada do quociente de duas funções é u vezes v menos u vezes v, derivo o primeiro, derivo o último, dividido por v ao quadrado. Então a divisão também entre duas funções não é só dividir as funções e tirar a derivada dela, não. Você tem que fazer essa propriedade aqui, ó. Vou fazer essa propriedade. Vamos fazer um exemplo de ambos. Então se eu tenho lá uma f de x igual a x e na
3x. Certo? Então vou pro cantinho aqui e falo quem é o U. Chamo aqui de U e chamo o E na 3x de V. Quem é U? X. Quem é a derivada de U? Derivada de x, 1. Quem é V? V é E na 3x. Quem é a velhinha? Derivada de V. 3E na 3x. Eu tombo, né, a função de E, né, e copio o restante. Tombo e derivo, né, essa função E na 3x é 3 e copio o restante. Então tá aqui o que eu preciso. Mediante isso eu monto na fórmula, né? Derivo aqui o primeiro e derivo aqui o último. Então isso aqui vai ficar, quem é U'? 1 vezes quem é V? E na 3x. Mais quem é o U? U é x. Vezes a derivada de V. Quem é V derivado? 3 e na 3x. Dando uma ajustada aqui, isso aqui, 1 vezes isso aqui é o próprio E na 3x. Mais, posso colocar aqui 3xe na 3x. Já cheguei aqui na solução. Posso colocar em evidência isso aqui, né? Os termos que estão repetidos. É o E na 3x, né? Colocar em evidência. E aqui pode deixar 1 mais 3x. Tá, isso aqui. Ou eu posso deixar E na 3x. 3x mais 1 também. Porque quando eu fizer a distributiva, ele volta para o que ele era, né? Isso vezes isso vai dar 3x e na 3x, né? E mais e na 3x vezes mais 1 e na 3x. Só voltar a ordem aqui, ó. É análogo a isso aqui. Só modificar a ordem, né? Dá na mesma. Então essa aqui é a derivada do produto entre duas funções. Tem que ser aplicado esse método aqui, ó. Essa propriedade aqui. Beleza? Vamos para um caso aqui de um quociente entre duas funções. Para a gente finalizar essa aula aqui. Então, um fatality aqui nessa aula. Então vamos pegar aqui, dar uma limpada aqui primeiro. Dar uma limpadinha aqui. Vamos lá. Então, eu acho que o sétimo, né? Então tem lá a função f de x igual a x mais 1 sobre x. Então aqui eu já nomeio uma de u e vou nomear a outra de v. Então de novo eu vou pro cantinho. Quem é o
x mais 1. Eu gosto de fazer a derivada primeiro, que aí fica fácil, a gente só monta, só troca, né? Que geralmente se você fizer dentro do direto, você pode se confundir. Então faz por parte. Esse negócio de derivada, integral, você tem que fazer sempre por parte, assim, para não dar problema. Coloca a derivada de x mais 1. Derivada de constante 0. E derivada de x1, então é 1. Quem é v? V é x. Derivada de v, 1. Então fica fácil. Agora eu monto aqui na estrutura. Nessa estrutura aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Você monta nessa estrutura aqui, ó. Então, a derivada de um quociente entre duas funções, nós vimos que é u, v, menos u, v ao quadrado, deriva o primeiro, deriva o último v. Então essa aqui é a propriedade que vai dar a solução para a derivada do quociente aqui. Então vamos montar. Então aqui vai dar... Quem é u'? Quem é u'? U' é 1. Tá aqui, né? U'. Vezes v. Quem é v? V é x. Menos... Quem é u? U é... Abre um parênteses. X mais 1. Vezes quem é v derivado? 1. Dividido por quê? O x ao quadrado, que é o v ao quadrado. Beleza. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui embaixo. Então 1 vezes x é x. 1 vezes isso aqui dá ele mesmo. Esse menos aqui é como se eu tivesse um menos 1 aqui, ó. Então ele troca o sinal aqui, fazendo distributivo aqui, troca o sinal de todo mundo. Então vai ficar menos 1 vezes x, menos x, menos 1 mais 1 menos 1, dividido por x ao quadrado. Como aqui é mais e aqui é menos, eles se cancelam. Menos 1 sobre x ao quadrado. Vou botar aqui no... Então essa aqui é a solução. Dessa divisão entre funções, então derivada do quociente. Beleza, pessoal? Quem tiver interesse em aulas particulares de cálculo, entrar em contato comigo aqui na minha homepage. Tá ok? E é isso aí. Pode entrar em contato comigo aí. Instrutor Paulo. Essas partes de cálculos aí. Tá ok? Então um abraço pra vocês, tudo de bom aí.